Juízes, capítulo 2, do 1 até o verso 5. Juízes, capítulo 2, do 1 ao 5. Eu quero falar como tema dos efeitos de uma pessoa que abandona a palavra de Deus. Os efeitos que causam na vida de alguém que abandona a direção de Deus. Os efeitos do chamado pluralismo nesse mundo, algo que as pessoas acreditam que é igual, que aquilo que acontece aqui, lá fora é a mesma coisa, é um relativismo. Então, eu queria hoje falar dos efeitos que podem causar, efeitos maus, ruins, que podem causar na vida de alguém que abandona a palavra do Senhor. E diz o texto, deixa eu abrir também, já está no marca-texto aqui, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 2, do livro de Juízes. Vamos ler? Todos acharam? Diz o texto em negrito, a Sociedade Bíblica coloca que Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis, leia comigo, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Nosso Deus bendito, esta é a tua santa palavra, ela que tem abençoado a nossa vida, e é por meio desta palavra que nós temos seguido o teu caminho. Ela tem sido nossa bússola, nossa orientação, a nossa luz. É o Senhor que tem nos abençoado através dela, quando ouvimos a tua palavra pregada. E que não seja diferente nesta noite, que o Senhor nos abençoe com a palavra ministrada, com a palavra que será dividida agora aos meus irmãos. Que o Senhor seja sobre nós, levando cativo a nossa mente, o nosso coração em Ti. É a minha oração, agradecido em o nome de Jesus. Amém. Portanto, o tema para que a gente possa começar pensando, deixa eu lubrificar aqui rapidinho. São os efeitos causados na vida de uma pessoa que abandona a palavra de Deus, que abandona os caminhos do Senhor, que no momento da sua vida escolheu por si próprio trilhar o seu próprio caminho, ir pelas suas próprias veredas e escolher aquilo que vai fazer e fazer assim que a sua vontade permitir. Eu quero falar desses efeitos, mas não agora, o antes eu já projetou, mas daqui a pouquinho. Mas antes deixa eu pensar, olhando para o texto com os irmãos, no capítulo 1 e no capítulo 2 um pouquinho, vamos observar o que o texto nos informa, o que esse texto está nos trazendo. Eu quero inicialmente apresentar esse contraste que havia entre o que Josué deixou, o livro de Josué, o final do livro de Josué, com o início do livro de Juízes. Esse contraste é claro entre uma coisa que aconteceu no livro de Josué e o que estava acontecendo naquele momento na vida daquele povo no livro de Juízes, que era a rápida degeneração dos valores da palavra e da promessa de Deus na vida daquelas pessoas. Como foi rápida a degeneração de tudo aquilo que Deus havia construído através de Josué na vida daquela nação, na vida daquele povo. Não só começando com Josué, mas começando com Moisés. Nós podemos observar esse contraste muito rápido entre
o que acontecera no período de Josué, que a partir do capítulo 14 até então, até o capítulo 24, nós vamos ver uma série de acontecimentos, que é a divisão das heranças, que é a divisão da partilha das terras, aonde Josué começa a dividir a terra, aonde o povo desfrutava de um descanso dos inimigos. Os inimigos não mais combatiam. Isso é fácil de a gente olhar. É só a gente ver o capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Nós não temos nenhum ali indício de guerra. Nós não temos nenhum ali olhar bíblico para a gente olhar assim, e eles tiveram que guerrear novamente. A Bíblia fala que Deus deu um tempo de descanso, aonde eles não só descansavam, mas desfrutavam da riqueza de tudo que Deus havia prometido. E a gente percebe que o que aconteceu foi o trabalho de dividir as heranças. Capítulo 14, ele começa a dividir a herança para Naftali, para a tribo de Dan, para Benjamim, para Manassés, e ele começa a dividir tudo isso. Esse era o trabalho, e descansar dos inimigos que já não mais guerreavam contra Israel. Então, esse é o contraste entre o livro de Josué e o início do livro de Juízes. No versículo 7 desse mesmo capítulo, no capítulo 2, nos informa que o povo serviu. Olha o que diz o texto: o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Lá no versículo 8 e 9 tem a informação de que Josué morre e é sepultado. Já no versículo 10 é o problema: foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e aquela geração após que se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as suas obras que fizera a Israel. Ou seja, levanta-se uma geração após aquela que não tinha conhecimento algum dos feitos do Senhor, do que tinha acontecido. Os anciãos morreram, Josué tinha morrido, e não foi perpetuado talvez o ensino. Dois problemas a gente pode identificar inicialmente aqui, possíveis problemas que a gente pode identificar aqui. Um é talvez um desinteresse natural por parte das pessoas não quererem buscar a Deus. Isso é um interesse, é uma falta de interesse natural das pessoas. Há pessoas que não se interessam em buscar conhecer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. E a Bíblia fala algo interessante: nós seremos, ou ele será achado. Nós o encontraremos, nós o descobriremos, nós saberemos sobre ele mais um pouco. Mas segunda possível alternativa é que os sacerdotes não estavam interessados em ensinar. A primeira alternativa é que havia um desinteresse natural. As pessoas talvez não quisessem buscar a Deus, mas também uma possível negligência por parte daqueles que deveriam ensinar e não ensinavam. Uma pessoa só não aprende numa escola, numa faculdade, num curso, por dois motivos: ou por desinteresse, ou por falta de um bom ensino, ou por uma qualidade boa no ensino. No mundo cristão, na fé cristã, na vida cristã, há pessoas que não se interessam em buscar a Deus. Há, contudo, irmãos, pessoas que não se interessam em ensinar a palavra, são mercadores, são pessoas que trabalham com uma igreja como um grande shopping center, e a Bíblia Sagrada como um grande produto que pode trazer muitos benefícios e lucro para a sua vida. Então a gente olha que depois da geração de Josué, depois da geração daquele grupo que ainda durante um tempo conhecer ao Senhor, morreu. Aquele grupo que depois não veio a conhecer as obras que o Senhor tinha feito, que não tinha conhecido as grandes maravilhas que o Senhor tinha feito desde o Egito. Essa geração se levanta sem conhecimento nenhum de quem é Deus e só faz o que não deve, e a gente vai ver isso mais à frente. O livro de Josué mostra, irmãos, uma nação que descansava de guerras, que descansava dos inimigos que não mais interferiam no seu desenvolvimento, e a gente pode ver isso no capítulo 14. Já o livro de Juízes nos mostra uma nação que estava sofrendo invasões dos inimigos. Capítulo 6, quando a gente vai olhar os midianitas invadindo, e os homens tinham que malhar trigo nos lagares. Nós vamos ver a história de Gideão, nós vamos ver um povo que poderia desfrutar dos benefícios do Senhor, mas por não conhecer o Senhor, por não
conhecer a palavra dele, por não se apegar ao Senhor, eles simplesmente são alvo fácil dos inimigos, dos adversários. Capítulo 6, se você quiser abrir. Fizeram os filhos de Israel, versículo 1, o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos, o povo que estava em paz, um povo que estava descansado das guerras, um povo que estava dividindo toda a sua herança, que estava desfrutando do descanso de Deus, por negligenciar a palavra de Deus, ou por não ter quem os ensinasse, quem os lembrasse de Deuteronômio 8, de Deuteronômio 4, de Deuteronômio 28, quem os relembrasse a lei de Deus. Ouça uma coisa, irmãos, nós estamos estudando pelo domingo de manhã, aos domingos pela manhã, os mandamentos o Sermão do Monte, que são a base de uma vida cristã. Nós precisamos relembrar sempre das bases da nossa fé, mas quem tem que ensinar isso são os sacerdotes. Talvez naquela época era possível que a falta de interesse por parte das pessoas as afastasse de Deus, mas também alguém que não quisesse ensinar, que não tivesse disposição para mostrar o caminho. E diz o texto, por 7 anos eles viveram entregues nas mãos dos medianitas. Verso 2, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, e fizeram essas para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, nas cavernas, fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. Percebe que a diferença é que Josué, no tempo de Josué, eles estavam descansados. Quando a gente olha para o livro de Juízes, nós vamos ver um povo que está em conflito, um povo que está agora escravo, um povo que está amedrontado, um povo que está tendo que fazer o seu trabalho ocultamente em cavernas, em montes. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. Um dos sintomas, irmãos, mais tristes de uma pessoa que abandona o Senhor é o seu semblante decaído, é o brilho do Espírito que a pessoa perde, a alegria da salvação que não tem mais no seu peito, e as pessoas só se encontram em cavernas, as pessoas só se acumulam em cantos, só se encontram nos cantos para baixo. Mas quando a pessoa está com a palavra de Deus acesa no seu coração, quando ela tem esperança viva de Cristo em sua vida, pode o mundo se abalar, ela olha para Jesus e diz: eu tenho o maior tesouro de toda a minha vida. A palavra de Deus, ela nos garante isso, a possibilidade de que em meio a qualquer situação, a gente pode enfrentar e sair dela mais vencedor. É possível, irmãos, vermos que o início das derrotas daquela nação, assim como a derrota de qualquer pessoa na sua caminhada, o início da derrota de Israel, quando Israel sofrera, se deu quando eles deixaram de lado as suas responsabilidades quanto à palavra de Deus. Se você olhar capítulo 19 do livro de Êxodo, nós vamos ver um homem mostrando para aquela nação o que eles deveriam fazer para que nenhuma praga chegasse até eles, para que nenhuma maldição chegasse. Êxodo capítulo 19, versículo 1 a 8, Êxodo 19. Olha o que Moisés já estava de antemão fazendo, para fazer com que esse povo, para levar este povo por um caminho aonde eles certamente não iriam sofrer dano. Diz o texto: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte, e subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei nas asas de águia, e vos cheguei até mim. Agora, pois, leia comigo o verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino e sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, falarás aos filhos de Israel.
Eles perderam simplesmente a capacidade de guardarem a palavra e de terem responsabilidade de dar prosseguimentos a ela. Não foi negligência de Moisés, não foi negligência de Josué. Josué no capítulo 8 chama a atenção quanto a isso. Capítulo 24, ele chama a atenção quanto a isso, mas houve um desinteresse total por parte daquelas pessoas. Tiago capítulo 4, não precisa abrir, ele nos mostra que as guerras que um homem enfrenta procedem de duas coisas: de uma infidelidade do seu coração. Capítulo 4 de Tiago, ele faz uma pergunta: de onde procedem as guerras? De onde vêm as contendas? Qual é a origem das contendas? Qual a origem das guerras? E ele lá no versículo 4 ele fala: infiéis. Ele chama, ele afirma: vocês são infiéis, porque vocês têm amizade com o mundo, mas geram e criam inimizade contra Deus. Ele fala, ele nos mostra que as guerras que o homem enfrenta procedem da infidelidade, dos prazeres que militam na sua própria carne. Esse povo estava sofrendo os efeitos que estavam sofrendo por causa da infidelidade a Deus. Por causa de um afastamento da palavra, eles não deram mais ouvidos à aliança, eles não deram mais atenção à palavra de Josué. O que Josué fez no capítulo 22, 23 e 24, for apagado da mente deles. Ouça uma coisa, meu irmão: quer ser um homem próspero na sua vida, quer ser um homem abençoado na sua vida, em tudo o que você faz, coloque em primazia a palavra do Senhor. Diga comigo: a palavra do Senhor é que nos levará a bom termo. Não houve um só momento em que a nação de Israel não fosse informada. Não houve um momento só que Israel não chegasse ao conhecimento de que eles estariam em risco se eles deixassem a palavra de Deus de lado. Nós temos isso aqui como regra de fé e de prática da nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é a nossa direção, e em nenhum momento nós fomos aqui negligentes e seremos negligentes a ponto de levar as pessoas para um caminho errado, não pregando a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é o único meio pelo qual, ou veículo pelo qual uma pessoa pode sair do caminho das trevas e chegar ao caminho de Deus e ao caminho da luz. É o único meio pelo qual nós nos desviamos das sendas tortuosas. A palavra de Deus é a única coisa que precisamos arraigar em nosso coração dia a dia, irmãos. Mas, se o tema é, se o pensamento é, quais os efeitos de um afastamento de Deus na vida de uma pessoa, nós vamos ver os efeitos na palavra. Juízes capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha nesses efeitos. O que aconteceu com este povo quando eles decidiram simplesmente não dar ouvido? O texto vai nos dizer que, versículo 2 do capítulo 2: vós não fareis aliança com os moradores desta terra, antes vocês vão derrubar os seus altares. Contudo, diz o texto, vocês não obedeceram a minha voz. Qual foi a consequência do não obedecer à voz de Deus para este povo, que pode ser aplicado a nós como uma exortação? Primeiro, vamos ver o que o Anderson escreveu lá comigo, para mim lá, para me ajudar. Primeiro efeito que acontece com uma pessoa que se afasta da palavra de Deus. Vamos ler lá? A pessoa ambienta-se, vamos juntos? A pessoa ambienta-se e habitua-se com o mundo ao seu redor. Quer ler o texto? Versículo 6 até o versículo 13. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um segundo a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo, depois que Josué morreu. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança. Verso 10, foi também congregado seus pais e toda aquela geração, e a outra geração, que após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, o que aconteceu? Fizeram, leia comigo, os filhos de Israel o que era mal perante os filhos de Israel, pois serviram os Balaíns. Verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. Continue o texto. E foram-se após os outros deuses,
dentre os seus deuses, das gentes que haviam ao redor deles. E os fizeram o quê, irmãos? E o que aconteceu? Provocaram com isso a ira do Senhor. Qual é o efeito? O primeiro efeito que eu olho aqui do capítulo 2, desse grupo que simplesmente abandonou, não obedeceu a voz de Deus, não obedeceu aquilo que ele havia dito. Não se misturem com os outros povos, não faça aliança com eles, rejeite-os, deixe-os, ouça a minha voz, me obedeça. Qual foi o efeito do não cumprimento dessa palavra? Eles se ambientaram e se habituaram com o mundo que estava ao seu redor. Sabe o que acontece? Quando nós abandonamos os preceitos de Deus e a palavra, o mundo rapidamente vai nos chamar a atenção e vamos nos ambientar e nos habituar com as coisas que acontecem nele. Hoje, ou nessa semana, ou esses dias, é um prato muito cheio para pessoas que não se apegam com a palavra, para se habituarem e se ambientarem com este mundo que está aí fora. Eu, há muito tempo atrás, ouvi uma mensagem de um senhor, um jovem, 42 anos, 45 anos, que ele disse que certa feita ele, recém-convertido, achou por bem ir pregar na Marquês de Sapucaí, lá no canto aonde eles fazem o pré-aquecimento para entrar no sambódromo. Ele era um ex-sambista, ele era um ex-ritmista, e ele também gostava muito de sambar. Ele disse que não preparado, isso já contando com uma experiência de vida, ele não preparado disse para o seu pastor, assim que se converteu, que gostaria de ir lá pregar no sambódromo a palavra. E o seu pastor disse: não vá, porque isso não é um ambiente para você. Você vai acabar voltando para aquele meio e aquilo é perigoso para você. Pois bem, ele foi. Chegando lá, ele começou a dizer para todos: raça de víboras, convertam-se, Jesus Cristo é o Senhor. Só que o pré-aquecimento começou. Desculpa, eu tenho que... Daqui a pouco o pé do rapaz não aguentou. Ele começou. Aí ele largou a Bíblia e glória. Eu não estou brincando, minha esposa está aqui para não deixar mentir. Ele contando isso na pregação, ele dizia do perigo que há em nós pensarmos que a gente pode entrar nesse mundo de qualquer maneira, não estando baseado na palavra, fortalecido por essa palavra, e pensar que a gente vai sair de lá. Nós vamos nos ambientar e nos habituar com este mundo, irmãos. Foi isso que aconteceu com aquele povo que Josué não destruiu e que permaneceu no meio de Israel. As terras que ele não destruiu, os povos pagãos que ainda estavam no meio de Israel, serviu como um grande laço para aquelas pessoas, porque muitos deles estavam instaurados dentro do povo de Israel, e eles apresentaram os seus deuses, e a Bíblia fala que eles fizeram mal perante aos olhos do Senhor, o povo de Israel. E o versículo 12 diz: eles deixaram o Senhor Deus de seus pais, e não tiraram da terra, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses e os adoraram. Quando nós nos desviamos, não obedecemos, rapidamente o mundo acha um jeito de nos ambientar a ele e de nos habituar a ele. Para a gente, samba, carnaval e igreja é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Uma pessoa que não está presa à verdade, aos mandamentos da palavra de Deus, habitua-se e ambitua-se rapidamente com esse mundo. O mundo rapidamente pega. O maior adversário, eu coloquei aqui, não é aquele que nós não conseguimos vencer. O maior adversário não é aquele, o grande, o poderoso, não é aquele que nós não conseguimos vencer, porque esse Deus vence para nós. Lembra de Josafá? Josafá disse: Senhor, vem uma multidão, ela é grande, ela é forte, não há força em nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aí Deus falou assim: falou certo, eu sou poderoso. O maior adversário não é aquele que a gente não consegue destruir, é aquele que a gente não consegue tirar do meio que a gente vive. O maior adversário não é aquele que a gente não consegue enfrentar e colocar de frente e dizer assim: eu vou te vencer. Não, o maior adversário é aquele que está no nosso meio, que se habitua com a gente, que está no nosso meio, que foi justamente o que aconteceu com esta nação. Estava ali um grupo de pessoas que estavam encorajando aqueles irmãos a fazerem o que é errado. Olha para mim, tire do seu mundo pessoas que te levam para fora da presença de Deus.
Saia de perto de pessoas, tire pessoas de perto de você que só te afastam da verdade da palavra de Deus. Mas não é bem por aí, meu irmão. Se você for curtir um carnaval em Salvador, quem vai olhar para você? Bota uma fantasia, bota um bigode, deixa crescer um cavanhaque e vai curtir o carnaval. Olha para mim, meu irmão, tire essas pessoas de perto de você, porque você vai se ambientar e vai se habituar com essa vida que está ao seu redor, e você vai se acabar nesse mundo. Esse mundo vai te tragar. Irmãos, o mundo abriga pessoas de estilos de vida, de crenças diferentes. Porém, o cristianismo verdadeiro não deve se interessar pela forma com que as pessoas vivem, muito menos imitá-las. Foi isso que Israel fez. Israel olhou e viu: meu Deus, eles estão adorando, eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais, eles se ambientaram, se habituaram, e eles foram, e fez mais, adoraram. Eles se prostraram diante de outros deuses. E é isso que acontece com uma pessoa que abandona. O primeiro efeito é esse: eles vão para o meio, se habituam e começam a se habituar com aquilo ali, e acabou sua vida. O mundo tragou essa vida e já era. Segundo, Anderson, coloca para a gente. Segundo efeito que acontece com uma pessoa que abandona a palavra de Deus. Está escrito lá o quê? Vamos ler? A pessoa fica manchada pelo mundo que está ao seu redor. Versículo 14, versículo 15, vamos ver o que aconteceu. Olha para o texto, verso 14 e verso 15. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que diz o texto? E os deu na mão dos espoliadores, ou seja, por aqueles que estavam subtraindo tudo deles. Os inimigos que estavam roubando deles, Deus entrega a esses. Porquanto, olha, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Verso 15, leia com atenção essa parte. Porque, ou por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, estavam em grande aperto. Uma pessoa que abandona a palavra de Deus, ela é manchada pelo mundo que está ao seu redor. Percebe que o texto vai nos mostrar no versículo 13, que eles deixaram o Senhor e serviram a Baal. Eles simplesmente abandonaram a vontade de Deus, eles não quiseram mais servir ao Senhor, eles adoraram a outros deuses, foram-se diante desses deuses. A Bíblia vai nos mostrar que agora Deus coloca os que subtraíam as coisas, os ladrões, os roubadores. Veja que tragédia é uma pessoa quando ela abandona a presença de Deus, quando ela abandona a palavra de Deus. Veja a miséria que acontece na vida. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor, diz o texto, era contra eles para o seu mal. A vida de uma pessoa fica manchada. Ah, mas pastor, foi somente um carnaval, foi somente uma falha. Pastor, foi só essa vez. Olha para mim, uma pessoa que abandona o caminho do Senhor fica manchada, fica marcada. Diz o texto que por onde quer que aquele povo saía, todos sabiam que a mão do Senhor era contra eles. Todos sabiam que alguma coisa havia de contrário na vida daquelas pessoas. Quer mais uma coisa? Quer mais algo interessante? Capítulo 1, verso 27 do livro de Tiago. Olha o que diz sobre os efeitos disso e quando você pode fazer o contrário. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele mostra que a verdadeira religião, a verdadeira fé, reside no fato de uma pessoa guardar-se e ser incontaminado, guardar-se da contaminação desse mundo. Capítulo 1, versículo 27, da epístola de Tiago, diz o texto: a religião pura e sem mácula, ou a fé pura e sem mácula, para com o nosso Deus é esta. Ele começa a citar: visita os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. Leia o versículo final comigo. E a si mesmo guardar-se incontaminado
incontaminado do mundo. Acho que algumas pessoas estão procurando ainda. Tiago capítulo 1, verso 27, eu vou ler novamente. Todos acharam? Vamos lá? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Vamos ler juntos? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho e o papel de um homem de fé, de uma mulher de fé, que tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática da sua vida. Esse é o nosso dever, de nos guardarmos incontaminados desse mundo no qual vivemos, de guardarmos a palavra e de não permitirmos que a gente possa chegar a um ponto onde esse povo chegou, por onde eles iam. A mão do Senhor era contra eles e não havia nada que pudesse tirar essa marca da vida. Uma pessoa longe de Deus, uma pessoa marcada com o mundo ao seu redor. Terceiro efeito, vamos ler, o que diz lá? O terceiro efeito é esse, de uma pessoa longe da presença de Deus. Vamos ler juntos? A pessoa se torna indiferente ao mundo de Deus. Leia o versículo 16 e 17, diz o texto: suscitou o Senhor juízes, a misericórdia dele se manifesta. Suscitou o Senhor os juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, dos roubadores. Mas o que aconteceu? Contudo, leia comigo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Uma pessoa que não teme a palavra, uma pessoa que não guarda a palavra, é uma pessoa indiferente ao mundo de Deus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai falar sobre a questão que está acontecendo com a mensagem de Deus. Ele conjura de Timóteo que você pregue a mensagem, que você não deixe de proclamar a verdade. Contudo, acredite, haverá pessoas que não ouvirão a verdade, que estarão com seus ouvidos como comichões, que vão querer dar ouvidos à verdade de Deus. Irmãos, uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus e que não guarda a sua palavra, ela se torna uma pessoa indiferente às coisas de Deus. Temor é um assunto que ela não trata. Santidade é algo brega para a sua vida, ela não toca nesse assunto, porque santidade para ela é vestimenta, é alguém que prega isso. Mas olha para mim, santidade, irmãos, aqui nesse texto, é viver uma vida junto à palavra. E olha o que estava acontecendo: suscitou os juízes aos filhos de Israel, mas eles antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram depressa. Olha que indiferença. Mesmo com Deus renovando a sua misericórdia sobre eles, mesmo com Deus dizendo: olha, eu vou dar uma segunda chance a vocês, mesmo com Deus dizendo: eu vou apagar as transgressões, depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Uma pessoa que não tem o temor da palavra, ela rapidamente se torna indiferente as coisas de Deus. No lugar aonde ficava Deus, onde deveria ficar Deus, e o Deus sai, e o mundo fica em destaque. Ele entra em proeminência na nossa vida, os valores de Deus saem, o mundo vai ter mais valor para a gente, as coisas do mundo terão mais valores do que aquilo que Deus de fato fala conosco. E o quarto efeito está lá no versículo 18 e 19, que essa pessoa conforma-se, não só se torna indiferente com as coisas de Deus, mas ela se conforma com o mundo que ela vive. Olha o versículo 18 e 19. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz que os livrava da mão dos inimigos, todos os dias daqueles juízes. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Leia o verso 19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os
e nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. A pessoa que abandona a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela não só é indiferente ao mundo de Deus, mas ela se conforma com o mundo em que ela está ao seu redor, que ela está inserida. Bom, já estou aqui mesmo, já não tenho mais a mão, aonde eu vou a mão do Senhor é contra mim, já estou perdido mesmo, mas perdido ficarei, já estou sujo, mas sujo estarei. A pessoa se torna indiferente. Olha aqui que diz o verso, mais uma vez, ele suscitava juízes para livrar, mas o 19 diz, falecendo eles reincindiam, eles eram reincidentes, eles não só queriam a misericórdia, como também se ela não viesse, era indiferente para eles. Eles reincindiam nos seus pecados, eles continuavam fazendo coisas piores do que faziam seus pais, do que eles faziam anteriormente. Uma pessoa que está longe de Deus, ela não só é indiferente das coisas de Deus, ela se torna alguém que conforma-se com o mundo que ela vive. Não se conforme com o mundo desse que nós estamos vivendo, conforme-se com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para que vivamos, como disse Tiago, de forma incontaminada nesse mundo. E por fim, para a gente olhar esse texto e finalizá-lo, qual é o último efeito de uma pessoa que abandona a palavra de Deus? Versículos 20 até o 23. Diz, tá? O que o Anderson colocou para a gente? A pessoa será condenada pelo mundo que ela vive, que o mundo que está ao seu redor. Verso 20 até o 23. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha lei, que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. E diz o texto, também eu não expulsarei. Sabe aquele povo que estava lá? Eu não expulsarei. Dá só uma olhadinha para o capítulo 1, para você saber quem é este povo a quem Deus está falando. Olha o capítulo 21, capítulo 1, versículo 21. Dá uma olhadinha comigo. Os filhos de Israel, de Benjamim, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus com os seus filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Mas olha o versículo 27, o que aconteceu com Manassés? Ele não expulsou os habitantes de Bet-Seá, nem os de Tanaque. Versículo 29, Efraim também não expulsou os cananeus. Versículo 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom. Versículo 31, Asser não expulsou os habitantes de Aco. Versículo 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. E versículo 34, foi os amorreus que expulsaram a tribo de Dan da sua terra. Olha para mim, a sentença final de Deus para esse povo que abandonou a palavra dele é a seguinte: como vocês me desobedeceram, eu enviei juízes, eu renovei a minha misericórdia sobre vocês, eu dei a segunda chance para vocês se voltarem para mim. Vocês não quiseram, eu não vou expulsar aqueles a quem vocês não expulsaram no tempo de Josué. Esse povo que ficou com Manassés, 6 tribos, que tiveram no meio deles pessoas com cultos pagãos, Deus disse: eu não vou expulsar do meio de vocês. Irmãos, é muito sério o que a Bíblia está nos dizendo. É muito sério e muito preocupante quando nós nos desviamos da palavra de Deus. Quando nós deixamos essa palavra e dizemos assim: não, ela não tem valor algum na minha vida. Eu quero lhe encorajar nessa noite, não se desvie da palavra do Senhor. Eu quero lhe encorajar nessa noite, não dê crédito a esse mundo. Uma pessoa que abandona a palavra de Deus sofre esses efeitos. Olha o que diz o texto para finalizar. Também eu não expulsarei mais, versículo 21, de diante nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas pôr vocês à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar nações e não as expulsou logo, nem entregou nas mãos de Josué.
Uma pessoa que não guarda a palavra vai ser condenada pelo mundo que ela própria escolheu viver e se inteirar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça guardar a sua palavra com temor e com tremor, para que sobre nós não caia ou recaia esses efeitos que são destruidores para a vida de uma pessoa. Que Deus tenha misericórdia daqueles, irmãos, ouça com atenção, daqueles que estão cambaleando na fé, que já estão se preparando. Hoje eu me deparei com uma cena no meu elevador. No elevador do meu prédio não tem elevador. Uma jovem que eu casei há poucos meses, e eu perguntei: seu pai? Ela disse: já está na folia. Seu esposo? Se preparando. Ou seja, o mundo que está aí está esperando a quem quer. Guarde-se desse mundo contaminado. Guarde-se desses dias que virão, onde Satanás está aí para ceifar e para destruir a vida de muitas pessoas que não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero recomendar, Senhor, e encomendar essa palavra ao coração dos meus irmãos. Quero submeter, Senhor, essa reflexão ao coração dos teus servos nessa noite, para que possamos juntos, eu e eles, todos nós aqui presentes, nos voltar dia a dia à palavra do Senhor, e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque uma pessoa que se desvia sofre os efeitos do seu próprio desvio, da sua própria escolha. Abençoa meu irmão, fortalece aqueles que porventura estão fracos na jornada, estão fracos na fé, estão, Senhor, suscetíveis a aceitar um convite a sair nesses dias, e aí para um lugar onde só haverão pessoas que não professam a fé cristã. Senhor, aquele povo estava no meio de pagãos, e quando eles estavam no meio de pagãos, o mundo dos pagãos passou a ser o mundo deles, Pai. Que o Senhor preserve todos os teus servos, todos os teus filhos, para que este mundo não faça parte do mundo de Deus na nossa vida, do teu mundo, o mundo que o Senhor preparou para nós, com os seus valores e com tudo de bom que o Senhor tem para nos dar, em o nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua rica e poderosa palavra.